Olá, como vão? Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos iniciar o capítulo 8, vamos ler até o verso de número 8. Ontem nós tivemos aqui a presença do presbítero Marlon, da Igreja Presbiteriana Central de Cruzeiro do Sul, falando sobre casamento e projeto de Deus, relacionamento e coisas do gênero, né? Foi muito bom. Espero que vocês todos assistam, quem já tem família e quem ainda pretende constituir família. Vamos ler então a palavra de Deus. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Na perícope anterior, nós vimos inicialmente Estevão diante do Sinédrio, onde ele faz uma narrativa desde o tempo de Abraão, né, desde o chamado de Abraão, vindo contando toda a história, passando por Davi, Salomão e etc., até chegar a Jesus. E quando chega em Jesus, ele diz que os nossos antepassados perseguiram e mataram os profetas que anunciavam o Cristo. Agora, nessa época, Cristo veio. E os daquela época, os líderes religiosos daquela época, os judeus daquela época, mataram a Cristo. E quando ele diz isso, os líderes se enfureceram. O texto diz até que eles ficaram furiosos e rilhavam os dentes, na versão que eu li ontem, que foi na atualizada. Ou seja, ficaram cheios de ira. Pegaram Estevão, levavam para fora da cidade. Ontem eu expliquei por que para fora da cidade. E eles apedrejaram o Estevão até a morte. Mas no finalzinho ali, já nos seus últimos momentos, Estevão tem a visão de Deus no trono, com Jesus do lado dele, e finalmente ele faz uma oração pedindo a Deus que perdoasse aquelas pessoas que estavam cometendo aquele crime, né? Aquele pecado. A exemplo de Jesus. Aqui já começa o texto dizendo que existia um sujeito chamado Saulo, e esse Saulo era um fariseu, um homem religioso, um homem que procurava cumprir as regras, né, as leis da sua religião, que no caso era o judaísmo, né? O farisaísmo é a ala de elite do judaísmo, né? É a ala dos estudiosos e tal, pelo menos inicialmente era assim. É claro que com o tempo esses valores foram se perdendo. Mas Paulo, ou melhor, Saulo ainda, consentiu, ele achou bom ver a morte de Estevão, porque na cabeça de Paulo, o Estevão era um herege que estava trazendo uma nova religião, uma religião que ia contra os seus padrões de religião, do seu modo de entender a Deus, porque Paulo entendia Deus ou as coisas de Deus da mesma forma que os líderes religiosos. Enquanto isso, o que aconteceu? Houve uma grande perseguição da igreja. É uma coisa que eu falo sempre. A perseguição da igreja, quando você olha num primeiro momento, você entende que a perseguição da igreja foi uma coisa ruim. Mas o que estava acontecendo? Lembra quando a mãe de Moisés colocou Moisés no cesto?
que eu estava explicando, no coração da mãe de Moisés, ela estava se despedindo do bebê, colocando um bebê frágil num cestinho rio abaixo. Enquanto isso, Deus lá de cima estava olhando e dizendo: estou preparando meu filho para ser líder. Aqui, quando a gente olha com a lente mais curta, como se fosse a mãe de Moisés, a gente vai ver a igreja sendo perseguida, pessoas sendo torturadas, pessoas sendo presas. Mas quando a gente olha pela lente de Deus, a gente vai ver essas pessoas fugindo. E não sei se vocês vão lembrar quando eu expliquei lá Pentecoste, quando aquelas pessoas, quando acabou a festa, as pessoas voltaram para suas casas. Essas pessoas levaram a mensagem que aqueles homens falando naquilo que se chama de línguas estranhas, ou seja, línguas estrangeiras, levavam para os seus lugares de origem. Então, quando a igreja foge, dispersa, ela, quando chega nos determinados lugares, lá já havia sido pregado o evangelho. Então não era nada estranho, porque elas já haviam ouvido falar de Jesus Cristo. Aqui nesse texto fala isso, que eles se dispersaram, cada um foi para um lugar, mas quando chegava lá encontrava já alguém que já havia ouvido falar, e isso era mais fácil. A gente vai ver outros casos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Ele fala aqui sobre o Filipe. Filipe era um homem também ungido de Deus, um homem que Deus usava com muito poder, com muita unção, e dizia que através de Filipe Deus realizava milagres, né? Paralíticos andavam, pessoas possessas, pessoas endemoniadas eram libertas, né? E as pessoas ficavam maravilhadas, e o texto termina dizendo: houve grande alegria naquela cidade. A maneira que Deus escolheu, né, e quem sou eu para discutir qual é a melhor maneira? Deus sabe a melhor maneira, a maneira dele é a melhor que tem. Então ele permitiu com que a igreja fosse perseguida, a igreja se dispersou, cada um foi para um lado, mas ele deu poder à igreja. Lembra daquela história da autoridade? Em nome de Jesus, a igreja fazia milagres, fazia sinais em nome de Jesus, ou seja, na autoridade de Jesus. Não que o nome de Jesus tivesse alguma mágica, algum poder mágico, não, eu falei que não é isso. E o meu telefone está disponível, 39645836. É porque tem gente que acha que o nome de Jesus é como se fosse abracadabra, ou sei lá, abre-te sésamo, alguma palavra mágica que resolve. Não, o que resolve é o poder de Jesus, o que resolve é o próprio Jesus. Então, paralíticos eram curados, endemoniados eram possessos, e as pessoas se maravilhavam, e pessoas eram atraídas para o Evangelho, e com isso a igreja crescia. A igreja nesse momento não está somente em Jerusalém, não está somente entre os judeus, mas entre os gentios, porque essas pessoas fugiram para as diversas partes do mundo. Aquela promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis está se cumprindo aqui, que o evangelho não ficaria restrito. Quando Jesus, lá em Atos 1, ele fala assim: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Não é isso? Ou seja, pelo mundo todo está se cumprindo aqui agora. Tá bom, pessoal? Eu espero não ter deixado passar nada, mas se eu passei, você, por favor, pode ligar para mim e perguntar: você não explicou isso assim, tá? Eu falei da promessa que está lá em Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas, tá? Eu vou até ler aqui, que eu estou com uma outra versão, eu estou com a NVI. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, vai sair da área, do perímetro judaico, e vai atingir a todos os gentios. E isso vai começar a acontecer agora em Atos.
Lá no passado aconteceu, mas foi aqui, foi ali um caso ou outro. Agora não, agora serão multidões que serão arrastadas. E logo, logo o Saulo vai se converter, vai virar Paulo, e eu vou explicar por que essa mudança de nome, e ele vai ser o apóstolo dos gentios, ou seja, ele vai evangelizar os não-judeus. Tá bom, pessoal? 39645836. Tiver alguma dúvida, se discordar de alguma coisa, pode ligar. Tá bom? Se você tem algum tema que você gostaria que nós trouxéssemos alguém aqui para explicar sobre esse tema, ligue para mim, fala. Ontem eu dei um exemplo da mulher, do pastor que foi na casa da ex-mulher de um sujeito que se converteu, agora estava na igreja, mas estava com uma outra mulher. Então o pastor foi pedir a mulher para assinar o divórcio, e a mulher não gostou e veio se queixar comigo e tal. Eu perguntei se o pastor tinha ou não razão. Se você não viu, foi no vídeo de ontem, tá? É só você voltar lá no YouTube, volta um videozinho que foi ontem. E dê a sua opinião, eu quero ouvir a sua opinião. Se você tem algum assunto que você gostaria que viesse alguém aqui para falar sobre esse assunto, ligue para mim, sugere. Eu quero falar sobre segundo casamento, eu quero falar sobre reencarnação, né? Tem pessoas que acreditam em reencarnação, tem outros que não. Ressurreição, uns acreditam, outros não acreditam. O que é vida após a morte? Existe, não existe? Por exemplo, eu estou falando por exemplo, né? Mas poderá ser qualquer outro assunto. Eu falei que o presbítero Marlon esteve conosco ontem aqui falando sobre questões de casamento, tá bom? E ontem eu lancei um desafio na citação de duas citações de profetas. Eu disse que quem dissesse para mim qual era a referência, ou seja, aquele texto que Estevão falou, onde é que está lá no Antigo Testamento, ia ganhar, eu falo bombom, né? Mas aqui a linguagem é outra. Então, vai ganhar um chocolate, está valendo ainda. Olha, o texto que Estevão falou está lá no profeta tal, assim, assim, versículo tal, capítulo tal. Ligou para mim, falou a resposta certa, ganha um chocolate. Aí o outro que eu não lembrei na hora, eu expliquei porque eu não uso esboço, não tem nada escrito aqui, então eu vou falando aquilo que está saindo do coração. E ontem eu falei e depois eu esqueci. Era para me dar 3 referências de Jesus dizendo eu sou. Eu sou alguma coisa. Jesus fala isso várias vezes, eu só estou pedindo 3. Tá? Quem disser as 3 referências também ganha um chocolate. É só ligar para mim e dizer, Jesus falou eu sou em João capítulo tal, em Mateus capítulo tal e Lucas capítulo tal. Aí ganhou um chocolate. Tá bom? Orem por mim. Querendo uma visita, é só ligar. A gente combina o dia, a hora, a gente vai na sua casa, vamos orar juntos. Não importa qual seja a sua religião. Não importa, não tem relevância. Importa que você é um ser humano, que você tem um coração que bate, né? E você gosta de ouvir a palavra de Deus. Isso aí é a coisa mais importante. Tá bom? Estamos sempre à disposição. Compartilhem esses vídeos, tá? Deem um like, tem o dedinho para cima assim, você vai lá, aperta se gostar. Se não gostar, tem um dedinho para baixo, aí você aperta também dizendo que não gosta. Mas compartilhem, né? Mande para um parente, para um amigo. E tem um inscreva-se, é de graça, é só apertar o botãozinho que ele vai deixar de ser vermelho inscreva-se e vai ficar cinza inscrito. Aí você já sabe que está inscrito. Aí você ajuda o ministério aqui, tá? Mas é de graça, não precisa pagar nada não, tá ok? Amanhã a gente continua aqui no livro de Atos, capítulo 8. Uma boa noite, fique com Deus, Deus abençoe a todos.